Hoje falarei sobre a Guerra Austro-Prussiana, como complemento para o vídeo sobre a Guerra Franco-Prussiana. A guerra foi um conflito entre a Prússia com alguns aliados germânicos e a Itália contra o Império Austríaco, que tinha a maioria dos estados germânicos do seu lado. Esta guerra está incluída no contexto da unificação alemã, que estava sendo planejada pelo chanceler prussiano Otto von Bismarck. Antes de partirmos para essa guerra, falarei um pouco sobre suas causas. Em 1864, o rei dinamarquês Christian XI assinou uma constituição que basicamente adicionava os ducados de Schleswig e Holstein à coroa dinamarquesa. Esses ducados já se encontravam sob uma união pessoal com a Dinamarca. Porém, os prussianos ficaram irritados com a anexação, pois o ducado de Holstein estava na Confederação Germânica, que era uma associação político-econômica e tinha como principal função um pacto de defesa mútua. Então, os prussianos e austríacos se aliaram contra os dinamarqueses na chamada Guerra dos Ducados, que ocorreu de 1 de fevereiro a 30 de outubro de 1864. O exército austro-prussiano facilmente entrou nos ducados e venceram os dinamarqueses na Batalha de Dybbøl, marchando depois sobre a própria Dinamarca. Assim, os dinamarqueses se renderam. No Tratado de Viena, a Áustria ficou com a administração do Ducado de Holstein e a Prússia ficou com o Ducado de Schleswig. Porém, com as pretensões de unificação alemã do chanceler prussiano, a guerra contra a Áustria eclodiria 2 anos depois. Bismarck conseguiu, por meio da diplomacia, a neutralidade da Rússia e da França em um eventual conflito, pois a França achava que a Áustria sairia vitoriosa de uma guerra contra a Prússia, e a Rússia estava ressentida com a Áustria por causa da Guerra da Crimeia, onde a Áustria se negou a ajudar os russos contra os franceses e britânicos. Além disso, Bismarck fez um pacto de defesa mútua com o reino da Itália. E em 7 de junho de 1866, o exército prussiano entrou no Ducado de Holstein. No dia 10 de junho, Bismarck pediu para que os estados germânicos excluíssem a Áustria da Confederação Germânica. Porém, eles recusaram. No dia 14 de junho, a Áustria pediu para que os estados da Confederação mobilizassem seus exércitos. O reino da Prússia viu isso como uma declaração de guerra, e no dia 16 de junho, os prussianos invadiram Hanover, Hessen e a Saxônia. Porém, a declaração de guerra só viria no dia seguinte. Com a declaração de guerra, o reino da Itália também entrou na guerra do lado da Prússia. Os dois lados tinham cerca de 350 mil soldados, com os austríacos tendo que colocar 100 mil soldados no fronte italiano e os prussianos tendo que colocar 100 mil soldados para lidar com os outros estados germânicos. A Áustria tinha melhor artilharia, porém, os prussianos tinham um fuzil que poderia ser carregado mais rapidamente, ou seja, a infantaria prussiana atirava mais rápido do que seus adversários. Os austríacos conseguiram se mobilizar mais rapidamente do que os prussianos, porém, ficaram estacionados em uma posição defensiva perto da cidade de Olmütz, na Boêmia. Os prussianos avançaram no território austríaco e em 3 de junho venceram a decisiva Batalha de Königgrätz, derrotando o exército austríaco. E mesmo tendo um relativo sucesso contra os italianos, a Áustria foi forçada a se render. E em 23 de agosto de 1866 foi assinado o Tratado de Paz de Praga, que dava fim à Guerra Austro-Prussiana. Nesse tratado, a Áustria foi expulsa da Confederação Germânica, que foi substituída pela Confederação Norte-Germânica. Além disso, a Áustria cedeu o território de Vêneto para a França, que depois o cedeu para a Itália em troca dos territórios de Nice e Savoia. Os austríacos recusaram a ceder esse território diretamente para a Itália, pois os mesmos haviam sido derrotados em uma série de batalhas. E além disso, os estados germânicos do sul tiveram que pagar grandes reparações de guerra para a Prússia. Com essa guerra, a Prússia se estabeleceu como a única potência entre os estados alemães. Porém, as guerras de unificação da Alemanha não haviam acabado. E se vocês quiserem ver o desfecho dessa história, clique no vídeo que está no card acima. Muito obrigado por ver esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho das notificações para saber quando eu postar vídeo novo. E se puder, visite meu server no Discord. Muito obrigado e tchau!